A gente consegue dividir o sono em 4 grandes fases. A gente chama de sono N1, N2, N3 e o sono REM. Então, se uma pessoa dorme 8 horas, o ideal é que a gente faça um N1, N2, N3, REM, depois N2, N3, REM, e a gente vai fazendo ciclos dessas fases do sono ao longo da nossa noite. O sono N1, pessoal, é um sono muito curto, é um sono de transição, é praticamente aquele momento de adormecer. O sono N2, que é o sono superficial, ele ocupa quase que metade da nossa noite, entre 45% e 55% das horas do nosso sono. Ele é um sono muito importante para a gente armazenar a nossa memória e é um sono também de relaxamento. O sono N3, que é o sono profundo, ele ocupa aí cerca de 20 a 25% das horas de sono e ele é extremamente importante para o armazenamento da nossa memória declarativa. Por exemplo, se você aprendeu algum texto, se você tem que decorar um endereço, é nessa fase do sono N3, que você tem que processar essa memória. Se você tem um dia de muito aprendizado, é essencial que você tenha uma boa noite de sono para você armazenar o que você aprendeu hoje. Além disso, é na fase de sono N3, que é o sono profundo ou de ondas lentas, que a gente então ativa o nosso sistema linfático, que é um sistema de detox cerebral. Pensa que ao longo do dia a gente processou muitas informações, liberou hormônios, ficou estressado, entrou em repouso e a gente processou muitas coisas. E a gente precisa fazer essa limpeza desses resíduos que ficaram ao longo do nosso dia. E é nessa fase de sono profundo que a gente ativa esse sistema linfático. Pessoal, uma outra coisa muito importante, por que existe essa média de 7 a 9 horas de sono, que é o ideal para a gente dormir? Porque esse sistema linfático leva também a cerca de 7 horas para conseguir limpar todo esse detox cerebral. Então a gente precisa de pelo menos 7 para fazer essa limpeza total e a gente está ativo e renovado para o nosso dia de amanhã. Já o sono REM, ele é uma fase muito importante, que é uma fase de tônus muscular zero. A gente relaxa toda a musculatura do corpo, com exceção dos músculos dos olhos. Por isso que essa fase de REM se chama Rapid Eye Movement. É a fase onírica, ou seja, a fase dos sonhos. Pensa que o nosso corpo está livre para sonhar, que a gente está pedalando, que a gente está voando, que a gente está correndo, mas o corpo faz o modo desligar dos músculos e a gente consegue sonhar livremente. O sono REM, ele é muito importante também para armazenar a nossa memória não declarativa, que é a memória motora, das habilidades, aprender a pedalar, aprender a nadar. As nossas horas de treinamento são muito importantes nessa fase para a gente entender o movimento e aperfeiçoar esse movimento. As fases do sono, elas se distribuem ao longo da noite. E o sono profundo, que é o sono N3, ele é mais prevalente na primeira metade da nossa noite de sono. Ou seja, se a gente dorme às 10 da noite e acorda às 6 da manhã, geralmente é entre às 10 da noite e às 2 da manhã que a gente vai ter mais sono profundo, e entre as 2 da manhã e as 6 da manhã que a gente vai ter mais sono REM, que é o sono dessa parte das habilidades motoras. Por isso que é muito importante a gente ter consistência. Se a gente tem consistência de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, o nosso cérebro distribui essas fases sempre na mesma hora.